Pois bem, hoje nós estamos aqui recebendo o Dr. João Dalmácio Mendes, advogado formado pela Faculdade de Direito de Sorocaba, a nossa gloriosa FAD, né, Dr. João? Realmente. No ano de 1981. Dr. João Dalmácio Mendes, um advogado com larga experiência na área civil e criminal, principalmente com incursões pelo Tribunal do Júri. Foi presidente por 2 gestões na Ordem dos Advogados do Brasil, da cidade de Votorantim, né? De modo que o nosso tema hoje é a Ordem dos Advogados do Brasil, a sociedade e os advogados. É um tema que é de interesse geral, porque a Ordem dos Advogados do Brasil, nós sabemos que é uma das únicas entidades civis que se encontra lá na Constituição com o poder, dever de, em algumas situações, ingressar lá junto ao Supremo com uma ação direta de constitucionalidade, ação direta de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade. E o histórico da Ordem dos Advogados do Brasil, todos nós conhecemos, nós sabemos o que ela fez no passado. Embora, sem querer fazer crítica alguma atualmente, né, por estar um pouquinho natimorta, embora o Conselho Federal ele venha apresentando alguma coisa nesse sentido, mas hoje nós recebemos aqui alguém que poderá nos ajudar a desenvolver um tema tão importante para a classe dos advogados e para a população. Doutor João, o senhor que foi presidente na gestão 2004-2006, depois 2007-2009, Perfeitamente. Né? E não continuou porque não quis, porque os advogados da cidade de Votorantim, nossa vizinha, queria que o senhor permanecesse à frente da entidade, Realmente. mas o senhor achou que já tinha feito realmente o necessário. 2 gestões mais do que excelentes. Uma pessoa que não é apegada ao poder e sim voltado para ajudar o advogado, a população, o cliente que ele procura. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve consideração a respeito da sua estada hoje aqui nesse programa que nós estamos recebendo o senhor com muita satisfação. Primeiramente, doutor Joel, quero agradecer o convite de estar aqui hoje na TV Ipanema, uma satisfação que estar aqui presente para falar hoje sobre a Ordem dos Advogados do Brasil, entrelada à sociedade. Isso que nós vamos desenvolver, um papo agradável, um papo tranquilo e voltado à sociedade, que isso é muito bom. Não é verdade? Verdade, doutor João. É uma realidade que nós não podemos fugir dela, né? O senhor, enquanto presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na cidade de Votorantim, nós sabemos quanto serviço o senhor prestou para a sociedade de uma forma geral, e em especial para a classe dos advogados. O senhor gostaria de dizer alguma coisa a respeito da sua passagem à frente daquela importante subseção? Então, isso daí em 2004, quando a gente assumiu a Ordem dos Advogados de Votorantim, ali estava tudo precário, complicado, e eu também com pouca experiência em Ordem dos Advogados, mas fui estudando o caso e trabalhando muito. Chegando a um ponto que, quando eu cheguei lá, só tinha 2 varas no Fórum de Votorantim. E aquela preocupação, nada se desenvolvia lá. E a primeira coisa que eu lutei ali foi para a criação e instalação da comarca de Votorantim. Isso logo de... Que até então era uma vara distrital que pertencia a Sorocaba. Distrital que pertencia a Sorocaba. Então a gente fez um trabalho árduo junto ao Poder Judiciário, aqui de Sorocaba, ao Tribunal, às autoridades do município, e um trabalho ali firme, e também com parte política, inclusive, da capital. E a gente partiu para o tribunal e a gente conseguiu instalar a comarca de Votorantim, que hoje é uma realidade na cidade. E vem se desenvolvendo muito bem. Mas
não parou por aí. A luta da gente continuou, aquele trabalho, e apenas com 2 varas, e daí a gente partiu para a criação da 3ª vara. Com a criação da 3ª vara, você sabe como é que é, tem aquela morosidade, coisa e tal, para instalação da 3ª. Tem a criação, depois instalação. Aí partimos para a instalação, que se tornou realidade também dentro do meu mandato. Então foi trabalho que acabou na parte dali do fórum, da comarca, fechamos com estrela mesmo cadente ali, né? Foi trabalho bonito. Daí veio a parte administrativa da ordem, né? Que são as prerrogativas, e trabalho que nós fizemos bonito também na Ordem dos Advogados, que foi muito enaltecido, foi a OAB vai à escola. Levamos para aquela juventude o conhecimento. E cada escola que a gente mandava lá 10 temas para que os alunos escolhessem um dos temas. E o que na época até eu pensei, como que pode? Os alunos, o tema que mais escolhia era trabalhista. Eles queriam saber a parte trabalhista, como que faz, carteira profissional, o que é uma carteira profissional, o que é registro. Então foi trabalho muito bonito. E também Tribunal do Júri, levamos palestra como Tribunal do Júri, como aborto, infanticídio. Então foi trabalho que a gente levou para toda a sociedade de Votorantim. Um trabalho que se desenvolveu bonito, foi mesmo marcante dentro da cidade e da OAB Votorantim. Ora, doutor João, eu nessa segunda gestão do senhor, no ano de 2007 a 2009, nesse período eu estava no conselho, lá em São Paulo. Estava no conselho. Eu estava no conselho, prestando serviço à classe dos advogados. E quando o senhor fala da forma como o senhor colocou aqui, o trabalho que foi desempenhado lá na comarca de Votorantim, transformando uma vara distrital, um mero cartório, com um juiz apenas, depois chega um segundo, né? Mas ainda uma vara distrital dependente de Sorocaba, inclusive para fins administrativos, e o senhor vai ali e consegue transformar em uma comarca, né? Então, essa atividade que o senhor desempenhou, que a gente acompanhou bastante, foi assim de uma vantagem incalculável para a população votorantinense, porque a partir daí o juiz com mais liberdade para poder atuar, não ter que se reportar a ninguém aqui de Sorocaba, principalmente para fins de verbas, para solicitar serventuários. E quando o senhor fala a respeito da parte administrativa da Ordem dos Advogados do Brasil, lá de Votorantim, eu acompanhei muito bem nesse período, até porque lá no conselho a gente sabe, né? As subseções, eles vão, pedem algum valor para poder comprar alguma coisa, um simples equipamento, e às vezes para comprar meia dúzia de caneta tem que passar lá pelo setor de contas e tal, e se o presidente não for combativo não consegue também. Mas quando o senhor fala do advogado, o que as pessoas precisam entender é que o senhor procurou preparar os advogados para que eles tivessem condições de atender adequadamente a população. Isso é um trabalho incalculável, doutor. Eu lembro que na época nós tínhamos pelo menos um pouco mais de cabelo. Hoje a gente tem que falar assim meio de cabeça erguida e tal, para não parecer muito da careca. Está destalhado, né? Mas não importa. O importante é o recado, é o trabalho que o senhor desempenhou. Além dessas questões relacionadas à criação do Fórum de Votorantim, da criação da Casa do Advogado, os cursos, né, que foram ministrados ali, e não foi também somente essa questão relacionada a OAB vai à escola, né? Mas porque essa OAB vai à escola, ela era uma cartilha, né, que partiu da seccional para ensinar, para levar, para alertar o jovem a respeito do efeito das drogas também. E a gente acompanhou o seu trabalho. Tudo.
gostaria que o senhor falasse a respeito das comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, a importância dela para que se efetive uma administração da OAB. As comissões é uma base para o presidente. Ele tem que montar as comissões com pessoas competentes para realmente, comissão, direito humano, enfim, prerrogativa. Então, pessoas assíduas ao trabalho, pessoas que realmente têm vontade de trabalhar. Então, tem que deixar, muitas vezes, os afazeres particulares para dedicar. O presidente, por sua vez, tem que impulsionar as comissões. Tem que estar ativo, tem que estar ali sempre cobrando de fazendo reuniões. E não adianta, por exemplo, uma OAB tem 50 comissões e está todo mundo parado. É preferível ter 10, 20 comissões, mas como um reloginho, funcionando concatenadamente ali, firme para o sucesso da Ordem dos Advogados, né? Do seu município. Não é verdade? João, o senhor colocou de uma forma muito exemplar, de uma forma fácil de compreender, até porque a nossa finalidade aqui é levar o conhecimento da população, porque as pessoas questionam às vezes o que é a OAB, o que é a Ordem, por que a Ordem que está à frente de tudo, às vezes interferindo politicamente, às vezes interferindo perante o Supremo Tribunal Federal, mas isto, meu caro telespectador, é um assunto para o segundo bloco, porque agora nós vamos para um rápido intervalo. Nós esperamos você diariamente aqui, no canal 24 da NET. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Pois bem, retornando aqui após o primeiro bloco, com a presença do Dr. João Dalmácio Mendes, um advogado combativo, ex-presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Votorantim, nos anos 2004 e 2006, primeira gestão, a segunda de 2007 e 2009, e depois o Dr. João, como ele disse no primeiro bloco, após um exaustivo trabalho, ele preferiu ficar apenas nas lides forense, trabalhando e sendo apenas um ator aqui da sociedade, como advogado brilhante, bom que é. Pois não, doutor João, o senhor como presidente da Ordem dos Advogados de Votorantim, eu gostaria que o senhor me dissesse o seguinte, o senhor teve alguma decepção à frente da OAB? Posso dizer que tive uma decepção. Ficou marcado aqui, doutor. Realmente ficou marcado. O tempo é todo seu, doutor. Eu fiz tanta coisa por aquela cidade de Votorantim, pela Ordem dos Advogados, mas ficou uma marca que não consegui vencer. Foi a falta da construção do novo Fórum de Votorantim. Trabalhei assiduamente junto ao governo do Estado, junto à Secretaria da Justiça, junto às secretarias e prefeito municipal da época. Secretário da Justiça veio até Votorantim, viu o terreno, acertou tudo e nada saiu do papel. O pior é que não saiu do papel, até hoje está na mesma coisa. Uma cidade
com 110 mil, 120 mil habitantes, tanto igual a nossa cidade de Tatuí. E Votorantim, até hoje, não tem um fórum padronizado. Tem sim lá, tem um fórum, mas não é um fórum padronizado, aquele fórum elegante, bonito, com todas a sua estrutura, como tem uma cidade de Tatuí, Tapetininga. Isso, para mim, foi uma grande frustração, doutor. Uma marca que ficou dentro de mim. Olha, doutor João, lamentável. Lamentavelmente, a nossa vida ela é assim, né? É alegrias, tristezas, né? Ações que nos decepcionam e, ao mesmo tempo, que nos trazem alegrias, não é verdade? É verdade. Mas o seu trabalho à frente da OAB de Votorantim foi um trabalho extremamente profícuo. Eu enxergo assim, tanto na questão relacionado ao preparo aos advogados, para que a população fosse bem atendida, tanto quanto fazer com que a cidade tivesse uma comarca. O senhor esteve ali na frente da OAB por 2 gestões e não quis se perpetuar no poder, como a maioria das pessoas fazem hoje em dia. Parece que se agarra de tal jeito, de tal forma, que isso deveria servir de exemplo para os políticos. Eu tenho observado, né, falando assim na esfera política propriamente dita, como acontece nos Estados Unidos, né, que ali um presidente ele fica por 2 gestões, depois, mesmo ele tendo condições, ele não vai para uma terceira, nem quando o seu adversário ou a pessoa que apoiou, ele deixa o poder, ele vai ficar ali do lado, dando o apoio necessário para o seu partido político, trabalhando exemplarmente e tal. Eu também, aqui em Sorocaba, tive 2 gestões na Ordem dos Advogados do Brasil. Perfeito. E depois eu alcei outros voos, mas nunca deixei a advocacia, como o senhor também nunca deixou. Mas eu não vejo isso daqui, doutor, como uma decepção, porque o principal o senhor fez, o senhor plantou, o senhor foi o João Batista, né? Bíblico, igual o João Batista, aquele que veio anunciando as boas novas para que as novas gerações depois estão com eles o papel. Então, foi colocado de construir. Pedra do fórum. Exatamente. Até hoje nada aconteceu. Para que o senhor possa ter uma base, doutor, aqui em Sorocaba, quando eu assumi a primeira vez, nós tínhamos o problema da cadeia pública, que ficava aqui na General Carneiro, com fugas, tiroteios, né, colocando em polvorosa a população, escolas e tal, e nós fomos à luta. Fomos à luta, desafiamos lá o governador Mário Covas, estivemos no Tribunal de Justiça levando todas as forças políticas daqui de Sorocaba que ali estiveram conosco para criar o CDP. Tiramos o cadeião aí do centro, onde as pessoas viviam numa condição subhumana. Subhumana. Né? Então, quando cria o CDP, era um exemplo e tal, apenas para Sorocaba. Não esperávamos nós também que um dia aquela entidade passasse a ser uma entidade estadual. Então, o cidadão primário daqui de Sorocaba passa hoje a ter ligações com bandidos de alta periculosidade que vem aqui e acaba contaminando os nossos jovens. E eu não falo assim que foi uma decepção, porque a parte que eu pretendia fazer eu fiz. Agora, o que nós temos que esperar é que aconteça esses passos novos pelos novos dirigentes. Mas eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa, doutor, a respeito da sua atuação. Sei que o senhor atuou na esfera criminal, o senhor atuou na esfera civil. Qual que lhe agradava mais? Eu atuei na esfera civil, principalmente na área de família. Atuei um bom tempo, mas depois foi dando aquela guinada para a área criminal, né? E fui na área criminal e advogando, a clientela aumentando, né? E daqui a pouco fiz um tribunal do júri, que foi um sucesso total. E ali daí pegou-se. E o tribunal do júri, um atrás do outro. E até peguei um tribunal do júri que foi muito interessante, um crime altamente violento,
E os promotores estavam tudo certo para... Eu como advogado e os promotores ali, um dos promotores vai ser o promotor de acusação. Na hora complicou a coisa, veio uma promotora de Guarulhos e foi uma grande luta, foi um trabalho, foi 2 dias de tribunal e foi maravilhoso. Só não coloquei o réu em liberdade porque não era impossível mesmo, mas foi 4-3. Foi impossível, foi um dos tribunais do júri mais difíceis que eu fiz na minha história. Ficou na história mesmo. Né? Que bom, doutor João. Pois Foi então a parte que o senhor mais se encantou, pelo que eu percebi, foi com a esfera criminal, principalmente na questão relacionada ao tribunal do júri. Mas, voltando aqui ao nosso tema que nós nos propusemos a debater hoje, que é a questão relacionada à Ordem dos Advogados do Brasil, para você, meu caro telespectador que desconhece, né? E é uma grande quantidade de pessoas que perguntam por quê, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, volto a dizer, apesar de ter dito já no início, é uma das poucas entidades que se encontram lá no patamar constitucional, dentro da Constituição Federal, com o direito de trabalhar, de defender a sociedade, de ingressar no Supremo, quando o Congresso apresenta uma legislação, que aquela legislação, aos olhos da Ordem dos Advogados do Brasil, ela pode ser danosa para a população, então vai ali a Ordem dos Advogados do Brasil, ingressa com ação direta de inconstitucionalidade. Uma vez declarada a inconstitucionalidade da lei, ela deixa de existir no nosso edifício jurídico. Isso é uma coisa que nos alegra imensamente quando nós vemos a Ordem dos Advogados do Brasil fazendo essa função. Porque nesse momento ela está defendendo a sociedade. E alguns criticam. Não é papel da Ordem defender a sociedade. A Ordem tem que defender o advogado. O advogado. Mas, na verdade, o advogado que ele trabalha com conhecimento, né, que ele leva à frente o papel que lhe destina, o canudo que ele recebeu, o exame na Ordem dos Advogados, o ingresso na entidade, ele já é um grande ator social e ele está prestando relevante serviço à causa da justiça. Então, meu caro, nós sabemos que a Ordem dos Advogados do Brasil tem lá o Conselho Federal, que fica lá em Brasília, que são compostos por conselheiros estaduais e todos os entes da federação. Depois há as subseções, as seccionais, que cada capital possui a sua, com determinado número de conselheiros, e existem as subseções que tem lá, dentro do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a mesma competência que tem os dirigentes da seccional, do Conselho Federal. Só que, como o Estado, a União e o município, cada um tem a sua esfera de competência, a Ordem dos Advogados do Brasil é a mesma coisa. Aqui uma subseção, ela atua dentro da esfera municipal, né? E assim uma seccional dentro da esfera estadual e tal, mas não custa também, se é uma situação que está vindo uma legislação que aflige e tal, a população de determinado município, que ela vai lá e dá uma cutucada na seccional para que a seccional possa tomar a medida adequada. Gostaria que o senhor falasse mais alguma coisa a respeito da OAB. A OAB interage, logicamente, praticamente como se fosse uma proteção dos advogados, mas também interage junto à sociedade. Por que junto à sociedade? Porque os clientes pertencem à sociedade. Quero também esclarecer aqui que a Ordem dos Advogados, aqui a seccional de São Paulo, foi criada em 1932. Por um decreto do presidente Getúlio Vargas. E aí está essa potência que hoje está aí, que é a nossa seccional, e cada vez mais, só que eu tenho a falar, deveria ser no máximo de 2 mandatos, nunca existir um terceiro, porque senão ficará o tempo todo 5, 6, 7,
E, então, 2 mandatos seria o ideal, tanto para uma seccional, como também para as dos municípios. Então, isso é uma das coisas que tem que mudar, para o bem dos advogados e renovar. Porque quem muito fica no poder vai ficando devagar também. Não é verdade? Tudo. É como você tem um empregado novo, ele começa a produzir muito porque ele quer crescer. Um empregado que está com 30 anos, ele já é mais devagar. Isso é natural no ser humano. Não é verdade? Então, chegou a hora de pensar em 2 mandatos. Eu também defendo isso daí. Pois não, doutor. Assim como o senhor colocou e defende essa questão dos 2 mandatos numa ordem dos advogados do Brasil, eu também defendo que o Conselho Federal deveria ser escolhidos, né, os componentes, pela via direta, onde todos os advogados pudessem participar. Lógico. O Estado de São Paulo tem 500 mil advogados e, no entanto, não tem participação nenhuma na criação ou na votação do presidente do Conselho Federal. Mas, como o nosso tempo é limitado, é um tema palpitante, bom de discutir, bom de debater, na verdade, de levar o conhecimento da sociedade, o trabalho que a ordem presta, a sua comissão de ética, a sua comissão de direitos humanos, as suas comissões de prerrogativas, as suas comissões de segurança pública e inúmeras outras, além do trabalho abnegado da diretoria. Mas, como o nosso tempo é extremamente limitado e nós não podemos avançar mais, eu quero dizer, Dr. João Dalmácio Mendes, que é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco no dia de hoje e com certeza nós o teremos em outras oportunidades. Nós vamos ficando por aqui agradecendo a sua presença, que nos honra, agradecendo os componentes da ITV, né, que no meu conceito é a TV mais simpática de Sorocaba, uma imagem linda, maravilhosa, uma programação boa, profissionais competentes que a dirigem, mas eu não posso deixar de agradecer o meu caro telespectador, não importa se é advogado, estudante ou apenas pessoas do povo que nos assistem, que é a razão do nosso O Veredito, que é você quem dá a final. Nosso muito obrigado mais uma vez.